Olá, meu nome é Leandro Fidelis, sou empreendedor e eu estou aqui novamente com o Wellington, meu amigo. Tudo bem, Wellington? Fala, Fidelis. Beleza? Obrigado mais uma vez aí pela ajuda. Imagina. E o que eu queria conversar hoje com você, Wellington, é sobre locação de estabelecimento, né? Então, eu Legal. tenho alguns clientes que pagam aluguel, né, do espaço ali para explorar o espaço comercialmente, né? Sim. E eventualmente agora, até pela situação da quarentena, esse local está fechado. Ele não consegue explorar lá, né? Existe alguma coisa que pode ser feita aí em relação à negociação de aluguel? Como que está essa questão aí? É, você, né, você é especialista em direito no Código Civil, então o que que você tem aí de informação que possa ajudar essas pessoas aí que estão nessa situação? Cara, tá sendo uma questão bem controvertida, pelo que eu tô vendo, porque algumas pessoas estão sem um norte específico a respeito disso. Não existe, assim, o governo federal, ele já editou algumas medidas provisórias a respeito, por exemplo, de direito trabalhista. Então, algumas regras específicas para como lidar com os funcionários nesse período de pandemia e tal. Só que Perfeito. não existe uma regra estabelecida nesses mesmos moldes para contrato de aluguel, porque a empresa ela não tem só o funcionário para lidar, ela tem o estabelecimento, né? Se ela Sim, tem, sim. então tem várias questões aí. Então não existe uma forma específica de você abordar essa questão do aluguel. Por exemplo, é, não existe aí um limite, uma forma de prazos específicos que influenciam no direito relacionado a isso. Mas a gente tem regras gerais que envolvem aí a teoria da imprevisibilidade dos contratos também e que são aplicadas ao direito relacionado às locações. Então, essas regras gerais são do Código Civil, e tem um artigo interessante do Código da Lei de Locações, desculpa, que vem tratar como uma forma de dar uma luz, né, nesse momento, né? E ela fala o seguinte: é o artigo 18 da Lei de Locações, da Lei de Inquilinato, que fala o seguinte: a lei do inquilinato permite a qualquer uma das partes fixar de comum acordo um novo valor para o aluguel, como também inserir ou modificar a cláusula de reajuste do valor. Então, esse é o artigo 18 da lei do inquilinato. Então, qual que é a situação aqui? A lei do inquilinato trazendo aí a possibilidade das partes entrarem num acordo a respeito desses momentos. Então, o que ele traz? Entrando de comum acordo um novo valor para o aluguel. Entendeu? Então, por quê? Por que um novo valor para o aluguel? Para que mudar as cláusulas do contrato? Qual que é o motivo disso? Obviamente, quando se trata de alguma situação relacionada à imprevisibilidade dos contratos. Entendeu? Então, qual que é a situação que a gente precisa se atentar? É importante que, quando você precisa fazer alguma formalização nesse sentido, com o seu locador, é legal que você mande uma carta para ele ou um e-mail para você fazer essa proposta. Não adianta você fazer por telefone, nada. É imprescindível que você faça uma formalização, ou seja, tem um ato formal por carta. Geralmente as pessoas mandam e-mail aí. Então é necessário você fazer isso daí e expondo nessa carta ou e-mail as questões específicas, né, que envolvem aí as negociações. Então, você vai ali apresentar uma proposta e é legal que você entre em contato com o seu advogado ou seu administrador para que te ajude a montar essa carta, porque ela precisa ficar bem formal e bem explicativa para que haja aí uma formalização mais clara de ambas as partes. Entendeu? E é uma coisa assim que, por exemplo,
Porque, naturalmente, vamos olhar os dois lados, né? Eu, como locatário de um ponto comercial, eu quero tentar diminuir custo e não pagar o aluguel, ter um desconto do aluguel nesse período. Sim, E o locador, por outro lado, ele também, né, tem o interesse dele lá de receber o aluguel, né? Então, sim. mais uma vez, tem duas partes aí com interesses, né, que nesse momento são mais conflitantes, né? Mas como que a gente... existe alguma previsão, por exemplo, eu tento lá negociar com o locador e ele fala, ele é inflexível, né? Já tem alguma previsão? Né? Eu vi o governo tentando aprovar alguns projetos falando especificamente disso, né? De vamos reduzir, né? Sim. Até em percentuais lá bem definidos, mas isso ainda não andou, né? Mas assim, já existe alguma coisa assim, não, olha, o cara, né? Se eu for lá com o locador, ele tem que ceder, né? Existe já alguma coisa ou eventualmente se eu tenho que cancelar lá o contrato de locação do ponto por conta do momento, né? Como que o locatário tem poder de negociação aí nessa situação? Então, a questão é bem legal aí, porque é o seguinte, existe a possibilidade de você fazer a revisão contratual. Tá, Então, como eu falei, a revisão contratual ela é prevista legalmente e dentro daquela questão das regras gerais que eu falei para você, existe aí, porque o contrato de locação, ela é considerada um contrato de execução continuada ou, no caso, diferida. Estou falando nesses termos porque é o termo que a lei utiliza, né? tá, Então, o que diz o artigo? O artigo 478 do Código Civil, ele fala que nos contratos de execução continuada ou diferida, que é o caso do contrato de locação, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então ele fala, né? Existe aí o termo resolução do contrato. Nesse caso aqui, o que acaba acontecendo? Diante de uma situação em que ficou muito onerosa aí para uma das partes, no caso, vamos dizer, para o locatário, ela pode entrar em juízo e pedir a rescisão do contrato por conta dessa onerosidade excessiva. E você vê aqui que o termo utilizado pelo legislador é acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Ou seja, o que está acontecendo na pandemia é exatamente isso. Então, dentro desse cenário todo, é possível que aconteça isso. O problema é que, vamos imaginar assim, ó, daqui 2, 3 meses isso normalize, e aí nem o locador tem aquele locatário e nem o locatário tem um tem estabelecimento. um ponto de venda, né? Então, né, então não é interessante que aquela relação que ela contratual termine. Ou seja, é importante que ela dê continuidade justamente para que ambos os lados tenham um equilíbrio contratual, mesmo porque assim, se o locatário sai do estabelecimento, o locador ele vai ter as despesas do estabelecimento, vai ter as despesas e quem que vai arcar com aquelas despesas, né? Sei lá, de repente está dentro de um condomínio, o locador ele tem que arcar com o condomínio daquilo ali, ou seja, vai dar uma onerosidade para o locador, sendo que ele poderia estabelecer um acordo ali com o locatário e tentar fazer uma negociação bacana para que as partes fiquem equilibradas, né? Então, como você vê aqui nesse artigo, ele já prevê que pode acontecer esses acontecimentos, né? E esses acontecimentos extraordinários, eles podem deixar uma das partes em extrema vantagem em relação à outra, com base na onerosidade excessiva, né? Essa questão aí, a gente pode abordar com algumas sugestões. Então, eu posso apresentar aqui, até enumerei algumas sugestões aqui para colocar aqui, o que pode ser apresentado para o locador, né? Ou até mesmo o locatário, o locador apresentar para o locatário e vice-versa, né? São sugestões aí
são apenas questões, não é nada, não existe isso como previsão contratual, nada, são algumas sugestões que a gente tem visto aí ao longo aí desses anos que tem funcionado. Então, o que acontece? Na relação contratual, o que pode acontecer aí? Então, o locador ele pode conceder um desconto no valor do aluguel por prazo determinado, não um desconto aí a perder de vista, não, por prazo determinado, por exemplo, dá um prazo de 3 meses, né, de desconto, né? Então ele vai ajustar o valor que seja proporcional ao tempo em que as vendas aí tiveram vendas, em que o faturamento teve uma baixa aí pelo locatário. Então o que vai acabar acontecendo? Ele vai estabelecer ele vai apresentar aí para o seu locador aí números com base no fluxo de caixa, e aí ele vai estabelecer aí mais ou menos o desconto, né, equitativo aí, um desconto de acordo com esses números que foram apresentados, seja um desconto real, nada excessivo, para que esse desconto seja bem próximo aí do que seja razoável. E aí esse desconto ele dura por 3 meses. Aí prevê lá, faz um aditivo contratual, e esse desconto aí ele pode até ser renovado, na hipótese aí dessa situação perdurar, e aí seria uma ideia legal. Um segundo ponto, seria interessante colocar uma prorrogação, né, seria um ajuste de desconto com prorrogação assim, de um pagamento a posterior. Então, por exemplo, você dá um desconto de 50% do valor do imóvel, por exemplo, por por 6 meses, dá um desconto, e esses outros 50% que não foram pagos naquele momento, ele pode ser pago em uma data posterior. Uma ideia legal também. Você pode estabelecer, né? Porque o locador não vai perder aquele valor, né? Que foi dado como desconto, e ele vai só jogar lá para frente aí essa despesa, esse valor. O que pode acontecer também seria não reajustar o contrato. Então, por exemplo, seria agora o momento de reajustar o contrato e nesse ano corrente. Então ele estabelece a inflação. Então esse ano aqui, nesse ano todo, eu não vou reajustar o seu contrato, mas a partir do ano que vem eu reajusto ele com um valor diferente, um valor maior. Pode acontecer também. Então é uma disposição com base no reajuste contratual. Uma outra questão também interessante seria o seguinte: em alguns casos de locação existe aí um depósito calção, que é uma garantia, uma das garantias do contrato de locação. Então esse depósito ele fica em poder do locador. O locatário ele pode fazer o quê? Ele pode pedir para o locador para que ele disponibilize esse depósito calção, né, como uma forma também dele, para ele poder utilizar naquele momento. Depois ele devolve esse depósito calção, ele dá um prazo. Também é uma hipótese. É um valor que está em poder do seu locador que de repente você vai poder precisar naquele momento. É também uma opção legal. Daria para fazer um parcelamento do aluguel. De repente você fica aí 3 meses sem pagar o aluguel, e aí você prevê que depois daquele período, aquele valor que você não pagou, você vai parcelar ele para o seu locador ao longo desse período, né? Uma outra hipótese também seria a interrupção ou a suspensão dos pagamentos. Na verdade, você não vai fazer desconto nem nada, mas você interrompe simplesmente aquele pagamento, e aí a outra parte vai arcar só com as despesas do imóvel, né? Então ali tem o condomínio, então a outra parte vai arcar só com o condomínio, só com as despesas, né, de água, de luz ali, o que tem ali, uma hipótese. Ou isenção do pagamento, né? Isenção do pagamento seria você realmente não cobrar em nenhum momento aquele aluguel que não foi pago durante aquele período. Também é uma hipótese. A última hipótese seria a rescisão do contrato sem os encargos. Então, você não vai dar continuidade naquele contrato de aluguel, mas você gostaria aí de fazer uma negociação para não pagar os encargos por conta desse momento que está acontecendo. É uma outra hipótese também. Então, a gente tem essas questões aí
que assim, não é nada exato, pode, com base nisso, você pode ampliar, mas são ideias para a gente poder resolver esses problemas nesse momento. Legal, Wellington. Então, no final das contas, assim, acho que tem as questões legais, né? Mas você colocou uma série de sugestões aí que são mecanismos, possíveis acordos entre as partes aí, para justamente no final, né, assim, não cair num caso ruim que seria nem o locador ter o estabelecimento locado, né, e já no momento em que possivelmente vai ter mais dificuldade de alugar, e nem o locatário perder ali o ponto de venda que eventualmente já fez um nome, já fez ali o conhecimento da região, né? É. Perfeito. É, Tem mais um detalhe também que eu queria até colocar aqui, que é o seguinte: diante desse cenário, podem acontecer desentendimentos aí e provocar até uma ação do locador, e essa ação ela chama ação de despejo. As pessoas, isso é bem conhecido. E na ação de despejo, existe, diante até do inventório, né, de implemento e tal, existe a possibilidade aí de entrar com um pedido liminar para o despejo, né, em relação especificamente a uma ação judicial, tá? Então, o que acontece? Essa liminar, ela é bem ruim, porque na liminar o juiz determina a saída imediata do imóvel. Isso causa um transtorno muito ruim, às vezes uma despesa muito maior, porque para você tirar tudo que tem ali daquele estabelecimento é uma despesa enorme, contratar aí mão de obra para você transferir isso para outro lugar, ter que correr para poder alugar um outro lugar e tudo mais. Mas eu vi que existe um projeto de lei do Senado, que é o projeto 1179/2020, e esse projeto de lei ele até saiu de pauta, mas pode ser que retorne. E o interessante é que a discussão que envolve esse projeto de lei para colocar alguma dificuldade em relação a isso. Tanto que existiu ali uma disposição específica para impossibilitar a concessão de liminar por parte do locador até 31 de outubro de 2020, entendeu? Que seria aí um prazo razoável para que esse momento seja tranquilizado, né? Então, você vê aí que existe aí uma mobilização do Congresso para que haja aí uma flexibilização maior aí do judiciário, do judiciário não, do legislativo, da lei do inquilinato, em relação às concessões de liminares nesse sentido. Por quê? Porque justamente por causa desse cenário de prejuízo, né? Então, para você ver, para o locador, a situação fica mais difícil. Aí, além disso, os prazos processuais estão suspensos por hora até o dia 30 de abril, se não me engano. Então, é, o cenário do judiciário é desfavorável para o locador. Então, nesse momento, você fazer aí novas regras, modificar valores, ainda que temporariamente, é a melhor saída. Então, essas ideias que eu apresentei são ideias plausíveis, possíveis, né? E aí dá para se discutir com base nisso, incrementar isso, colocar isso de uma outra forma até, com base no que foi colocado, sem problemas, mas justamente evitar a questão judicial, porque isso vai gerar um transtorno ainda maior para ambos os lados, né? E a possibilidade desse projeto de lei voltar a ser discutido no Congresso é grande. Então, se vier essa flexibilização aí das liminares, aí fica mais difícil para o locador ainda. Então, é interessante aí fazer um acordo. legal, legal. Então, que é algo, vamos falar assim, né? Até justo pelo momento, né? Assim, possivelmente muitas empresas vão ter muita dificuldade em cumprir com as obrigações no curtíssimo prazo aí, né? Após ou durante esse período de esse período aí
uma circunstância econômica diferente aí, né? E aí, eventualmente, por conta de um atraso e tal, né, uma movimentação errada, poderia ter uma ação de despejo. E aí o que você está falando é que a tendência é que esse tipo de ação ou seja bloqueada pela forma de lei durante o período da pandemia, ou até seja dificultada justamente porque não vai ter meios, né, para conseguir correr com isso nesse período, né? Porque os prazos estão Isso. suspensos, né? Legal, acho que isso é uma E tem, informação e tem, a, importante. e tem a questão, tem uma questão interessante também, cara, que é a possibilidade aí do locatário de pedir a revisão do contrato. Então, assim, além de tudo isso, o locatário ele pode, com base nessas mudanças, nessas alterações aí do panorama da questão da economia, ele pode pedir a revisão do contrato. Então, tem mais essa questão ainda, né? Lembrando, assim, logicamente, nesse momento, entrar com uma ação judicial, o cenário está ruim. Então, tanto de um lado, o locador ele pode entrar com despejo? Pode, mas para ele, você já viu que o cenário também é muito ruim. E o locador, o locatário, ele pode entrar com uma ação de revisão contratual caso ele não consiga estabelecer um acordo com o locador. Essa possibilidade aí ela é legal, ela tem previsão legal para isso. E aí, com base nessa ação, você vai ter aí uma análise técnica no meio da ação para estabelecer qual que seria o, o aluguel adequado diante da apresentação específica do panorama econômico da empresa. Então, existe mais essa possibilidade. Então, aí, né, como você vê, são questões judiciais possíveis? São, mas no final das contas, o acordo, a maneira de deixar um equilíbrio contratual bacana, sempre é a melhor opção. Perfeito. No final das contas, é sentar, conversar e tentar chegar no acordo, né? Esse é o melhor Não caminho. tem jeito. Agora, a melhor coisa que tem é isso daí. E, lógico, se você precisa fazer isso daí, eu acho que o legal é junto com profissionais que entendem das questões. Então, sempre que for sentar para conversar, é legal você chamar um profissional, um advogado, um administrador que tenha esse conhecimento específico para intermediar essas questões, ou cada um leva o seu advogado na mesa, porque ali na hora, né, em conjunto com tudo isso daí, tanto com análises técnicas quanto com análises da saúde financeira de ambos os lados, é que aí você chega num denominador comum que vai atender a todo mundo. Né? Legal, legal. Beleza, Bacana. Wellington. Cara, muito obrigado mais uma vez. Imagina, tamo aí. E a gente talvez volte a conversar aí, né? Vamos esperar que esse momento passe logo, mas a gente precisando de mais informações aí, gostaria de contar com a sua ajuda para esclarecer esses pontos e oferecer ferramentas aí para o pessoal superar isso da melhor forma possível. Beleza. Precisando, entre em contato. Tamo junto. Obrigado, grande abraço. Falou, valeu, abraço, até mais.